Fala galera, Vini Santos aqui na área. Uma boa tarde para falar para vocês, né? Lembrando, não é informação, não é análise técnica, é a minha opinião, uma opinião de torcedor para torcedor. Antes de tudo, né? Antes de mais nada, aqui tá um torcedor do Atlético. Viveiros, pipocou ou não pipocou? O que tá acontecendo com esses pênaltis do Atlético, tá? Na minha opinião, cara, assim, torcedor, eu acho que tá sendo feito um julgamento muito precipitado sobre o Viveiros, tá? Muita gente dizendo que ele pipocou, que ele tinha que ter chamado a responsabilidade. Olha, sem sombra de dúvidas, eu acho que se não tivesse outro batedor em campo, eu tenho certeza que o Viveiros bateria. Inclusive, aquele pênalti lá que o Julimar converteu contra o Santos e, enfim, outros pênaltis, o Viveiros, após ter errado os dois pênaltis contra o Foz, eu tenho certeza absoluta. E se tivesse um terceiro pênalti contra o Foz, ele também teria batido. Não é que ele pipocou. Existe uma sequência de batedores, inclusive o Mendoza era batedor antes dele, né? Então ele assumiu a responsabilidade após o Mendoza perder pênalti, então existe uma fila hierárquica ali no Atlético de batedores, como o próprio Dair mencionou. A grande questão é a seguinte, ele pipocou, ele devia ter... E se ele erra o pênalti, né? E daí que a gente estaria falando aqui hoje? Pô, mas não tem outro? Ele já tinha errado, bateu de novo e errou. Então acho que está sendo feito um julgamento muito precipitado. A gente tem que fazer umas outras análises antes de querer colocar o Viveiros contra a parede, né? Até o próprio João Cruz. Eu acho que a grande questão, muita gente falando também, eu sou um outro que falo, né? Que o Zapelli deveria ter se chamado de responsabilidade. Mas aí é uma coisa que eu acho, na minha opinião, que o Atlético é um time que não tem treinado muito. Uma coisa é você, acabou o treino ali, você ir lá bater 1, 2, 3 pênaltis. Outra coisa é você treinar o pênalti, treinar a bola parada. Isso é algo que eu não vejo no Atlético nos últimos anos. E não é só culpa do Odair. É uma gestão do Atlético ali que prioriza outros marcadores, outras questões físicas antes da questão técnica, antes da batida do pênalti. Então o Atlético deveria priorizar também a questão técnica antes desses índices fisiológicos. A gente sabe que o Atlético deixa, os jogadores não treinam, né? Questões individuais após os treinamentos, por questões fisiológicas, né? Às vezes os níveis fisiológicos ali, tá chegando perto de uma lesão, é uma uma exigência muito alta no treinamento físico, no treinamento tático, então o jogador deixa de treinar a parte individual. Vou citar o exemplo do Gilberto. Gilberto que é um cara que chega do sub-20 do Palmeiras, vem pro Atlético, já chega nos aspirantes e ele tem uma outra qualidade na bola parada. Muito se dá pela parte individual dele, ele tem esse talento individual. Mas a gente vê jogadores que chegam no Atlético, o próprio Mendoza quando chegou. O Mendoza era um suprassumo, batendo falta, batendo pênalti, a bola dele era muito mais perigosa, que com o passar do tempo se tornou apenas mais um, né, foi perdendo essa qualidade. Então eu acho que o Atlético tem que rever essas questões, primeiramente, antes de colocar ali o torcedor apontar o dedo se ele pipocou ou não, se o Viveiros pipocou ou não, se outro jogador deveria chamar a responsabilidade ou não, se o Zapelli pipocou, se o João Cruz pipocou, antes da parte do errar o pênalti, que isso... o futebol não é uma ciência exata, né? É uma loteria ali, acontece o perder ou errar, mas o pênalti a tendência sempre é você acertar. Mas a grande questão é que o Atlético é um clube que não treina isso exaustivamente. O Atlético deveria treinar essas questões individuais, essas questões técnicas. Muitos jogadores, a gente sabe que os jogadores fazem treinamentos à parte fora do clube, né? Porque o clube ali ele não faz essas questões. Então assim, torcedor, para entender, eu acho que também tem que ter um pouco de calma nessa parte, porque não dá para simplesmente colocar, e aí eu falo individualmente do Viveiros, não dá para colocar ele contra a parede e sair atirando porque ele não bateu um pênalti contra o Londrina, né? Então assim, vamos ter calma, mas o Atlético deveria rever essas partes, né? Colocar os jogadores para treinar falta, treinar um escanteio, para gerar esses lances perigosos que o Atlético teve ontem aí quase 15 escanteios, né, ao seu favor e nenhum deles com tanta efetividade, não tem aquela bola tão perigosa. Até um deles gerou o pênalti, mas não era uma bola assim tão, né? O Atlético não deixou de ter isso ao seu favor, deixou de ter um batedor de bola paradas, aquele cara que você olhava e sabia que ia ter algo positivo ao seu favor, algo perigoso. O Atlético deixou isso de lado, então o pênalti também chegou agora, a conta chegou no pênalti, né? Então acho que o Atlético, talvez aí com essa possibilidade de fechar a negociação com o Cetré de vez, acabar essa novela, talvez o Cetré possa assumir essa questão de bater o pênalti, a bola parada, porque o Cetré, pelo que a gente viu nos Estudiantes, ele era o batedor de pênaltis ali dos Estudiantes. Para você, torcedor, o que você acha? Viveiros pipocou, não pipocou? João Cruz deveria ter batido ou não batido? O Zapelli deveria ter chamado a responsabilidade por ser o camisa 10? O que você acha? Eu, finalizando minha opinião, acho que o Odair deveria colocar um jogador mais experiente ali, como era o caso anteriormente do Fernandinho, talvez o Luiz Gustavo, para ser esse batedor aí, talvez ele possa ter essa tranquilidade aí nos próximos pênaltis, quem sabe, para o Atlético voltar
a ser feliz aí na questão dos pênaltis, que o Atlético foi por muito tempo referência, tanto em bater pênalti e quanto defender pênalti. O Atlético continua sendo referência na defesa do pênalti, mas perdeu essa referência na efetividade e no acerto dos pênaltis. E pra você, torcedor, concorda comigo? Acho que eu tô maluco? Comenta aí. Curte, compartilha com teus amigos aí. Segue a Threads. Tem aquele botãozinho de hypar, não esquece. Clica nesse botão hypar aí que ajuda bastante a gente. Valeu, até a próxima.